Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael e hoje nós vamos continuar a nossa saga conhecendo o planeta Terra. Hoje nós vamos falar da estrutura do planeta Terra. O nosso planeta é dividido em várias camadas e hoje a gente vai conversar sobre essas camadas. A primeira delas que eu queria apresentar para vocês é o que nós chamamos de crosta terrestre. A crosta é a parte mais externa do planeta Terra, onde ficam os nossos países, as montanhas, os rios, os oceanos. Para eu mostrar para vocês exatamente como que funciona a crosta, eu trouxe aqui uma laranja. Se a gente fosse comparar o planeta Terra com a nossa laranja, a crosta terrestre seria como se fosse a nossa casca. Então olha só, eu trouxe aqui uma casca de laranja. Essa casca, ela ficaria em cima da laranja, né? Ela fica aqui por cima da laranja e ela é uma camada bem fininha, muito fininha mesmo, que envolve e protege todo o interior da laranja. Então essa casca seria o equivalente à nossa crosta terrestre. E olhando para a casca da laranja, a gente consegue voltar nos nossos primeiros vídeos e ver como é difícil deixar essa casca em um formato plano. Por mais que eu tente fazer com que essa casca fique plana, é muito difícil isso acontecer, né? Eu preciso aplicar uma força aqui e eu vou acabar, de uma forma ou de outra, deformando os desenhos que aparecem aqui na minha casca. Então, por mais que nós tentemos transformar essa casca num formato plano, bidimensional, como a gente viu lá nos mapas, é muito difícil que a gente consiga fazer isso sem deformar muito o desenho da nossa casca. Então, só voltando aí para mostrar para vocês que os mapas são uma representação dessa área externa do nosso planeta, que é a representação da crosta terrestre. Então, é na crosta terrestre que nós encontramos vida aqui no nosso planeta. E a crosta também a gente pode subdividir ela em algumas outras partes. Por exemplo, nós temos a litosfera, que é toda a parte que contém rochas. Nosso planeta é formado por rochas de vários tipos e mais para frente vocês vão conhecer esses tipos de rocha. Mas a litosfera é toda aquela camada que é composta por rochas. A hidrosfera já é a parte do nosso planeta que é composta por água. Então todos os oceanos, os mares, os lagos, os rios, todas essas partes do nosso planeta que contém água fazem parte da nossa hidrosfera. Além da água que fica exposta nos mares, oceanos, nós também conseguimos encontrar água embaixo da Terra, no que nós chamamos de lençóis freáticos. São como se fossem túneis ou camadas que temos embaixo da Terra que também tem água, então como se fossem rios embaixo da Terra. Uma outra camada que nós conhecemos muito bem é a atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que fica para cima do solo. Então na atmosfera nós temos uma mistura de gases. Os principais gases que compõem a atmosfera são o oxigênio, que nós usamos para respirar, e o gás nitrogênio. Mas além desses dois gases nós temos outros, como o vapor d'água e o próprio gás carbônico, o CO2, que é utilizado pelas plantas no processo de fotossíntese. A grande função da atmosfera, além de nos fornecer oxigênio, é servir como um filtro para a radiação que vem do Sol. A gente já falou aqui em outros vídeos sobre a radiação ultravioleta que vem junto com a luz do Sol. Essa radiação ela é nociva para a nossa pele e por isso a atmosfera ajuda a gente a filtrar um pouco dessa radiação. A parte da nossa atmosfera que filtra os raios ultravioletas é chamada de camada de ozônio. O ozônio é um gás que fica bem alto na nossa atmosfera. Quando a radiação ultravioleta encontra uma molécula de ozônio, essa molécula vai absorver a radiação ultravioleta e se transformar em oxigênio. E é por conta disso que a camada de ozônio consegue filtrar a radiação ultravioleta. A atmosfera também é responsável pelo efeito estufa, que a gente já conversou há alguns vídeos atrás. Esse efeito é responsável por manter a temperatura do nosso planeta mais ou menos constante, mesmo quando está de noite, que não tem o Sol batendo diretamente em algumas partes do nosso planeta. E nós vimos também que esse efeito estufa pode ser acentuado com a emissão de alguns gases que são poluentes e que contribuem para o aumento do efeito estufa.
Dentre esses gases, nós podemos citar o gás carbônico, que é aquele mesmo gás que as plantas utilizam para fazer a fotossíntese, para gerar energia para ela própria e que nós emitimos quando nós respiramos, mas também podemos citar o gás metano. O gás metano ele pode ser resultado da decomposição de seres vivos. Então, plantas, animais, depois que morrem, vão ser decompostos e vão virar, entre outras substâncias, o gás metano. Um dos principais responsáveis pela emissão de metano para a atmosfera são as vacas, porque no pum das vacas existe muito metano. Bom, por enquanto nós falamos sobre a crosta terrestre e sobre a atmosfera, que são as camadas mais externas do nosso planeta. Mas dentro do nosso planeta, se nós formos um pouquinho mais fundo, nós vamos encontrar mais uma camada. Essa camada se chama manto. E depois do manto, ainda mais profundo, nós temos o núcleo da Terra. Para mostrar para vocês o manto e o núcleo, eu fiz aqui um modelo de massinha do nosso planeta. Eu vou cortar esse modelo ao meio para vocês verem o que tem dentro da Terra. Olha só, pessoal, eu cortei a Terra e aí agora eu posso mostrar para vocês. A gente tem a crosta terrestre, que é essa parte mais cinza e azul que eu representei aqui. A parte cinza eu representei as rochas que estão mais próximas do manto e do núcleo, e a parte azul eu representei as águas dos oceanos. Mais para dentro nós temos essa parte laranja, que é a parte que eu chamei de manto. O manto nada mais é do que lava, é rocha derretida. Então vocês podem imaginar que aqui no manto nós temos temperaturas muitíssimo altas. Essas temperaturas podem chegar a mais de 2.000 graus Celsius. Muito quente, né? Mais quente que o manto é o núcleo. No núcleo, nós temos temperaturas que podem chegar a mais de 5.000 graus Celsius, por volta de 5.500 graus Celsius. Então, é uma temperatura muito alta. O manto tem uma textura mais pastosa. Nós podemos ver essa textura em erupções vulcânicas. Os vulcões acontecem quando parte do nosso manto vai para cima da nossa litosfera e encontra algum jeito de sair. Aumenta muito a pressão aqui dentro e ele consegue quebrar um pedacinho da nossa crosta e aí o manto começa a vazar para cima. Esses são os vulcões, mas a gente vai falar um pouco mais sobre eles um pouquinho mais para frente. Já o núcleo, que é a parte vermelhinha que eu representei aqui, já é mais líquido. Lá nós temos principalmente dois elementos químicos no estado líquido, que é o ferro e o níquel. Por conta do ferro derretido é que nós criamos um campo magnético que fica em volta da nossa Terra. Você já deve ter percebido que quando nós utilizamos uma bússola, o ponteiro da bússola se orienta sempre para o norte. Isso acontece por conta do ferro líquido que tem aqui no núcleo da Terra, que fica girando junto com a Terra no movimento de rotação. E conforme a Terra vai girando, o núcleo que está no estado líquido também vai girando e isso gera um efeito de campo magnético. Por isso que a agulha da bússola aponta sempre para o norte, porque nós fazemos com esse movimento de rotação do núcleo como se fosse um grande ímã da Terra. Certo? Então a Terra funciona como se fosse um grande ímã, justamente porque nós temos esse ferro líquido no núcleo girando em sentido de rotação junto com a Terra. O campo magnético gerado pela rotação do núcleo também é importantíssimo para nos proteger dos raios que vêm do Sol. Enquanto a atmosfera nos protege dos raios ultravioleta, o núcleo girando, que gera esse campo magnético, nos protege de um tipo de radiação que nós chamamos de radiação cósmica, que também é muito perigosa para nós e é inclusive uma das preocupações que os astronautas têm que ter quando vão para o espaço, porque no espaço eles não têm mais a proteção do campo magnético da Terra. Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Nós conseguimos entender um pouquinho mais sobre 4 partes da Terra. A atmosfera, que é aquela camada de ar que fica em volta do nosso planeta, a crosta terrestre, que é a parte superficial do nosso planeta, que a gente até fez a comparação com a casca da laranja, e também conhecemos tanto o manto, que é uma camada de lava mais pastosa, quanto o núcleo, que é a parte interna do nosso planeta, que tem um aspecto mais líquido
e que é responsável pela produção dos campos magnéticos ou do campo magnético que protege a Terra dos raios cósmicos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e no próximo vídeo nós vamos conversar um pouquinho mais para entender como surgem as montanhas. Espero você no próximo vídeo, espero que você tenha gostado e até a próxima. Até mais!